Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! O Amazonas conseguiu ser campeão da Série C de 2023. A equipe de Manaus, que há apenas 2 anos disputa a pirâmide das ligas nacionais brasileiras, conseguiu o seu segundo acesso consecutivo e de quebra levou o título da terceira divisão nacional. E no vídeo de hoje a gente te conta alguns detalhes da campanha da Onça no título nacional. A Série C começou com uma primeira fase onde 20 times se enfrentaram em turno único e o Amazonas conseguiu o terceiro lugar na competição, jogando 19 partidas, 9 em casa e 10 fora, conseguindo 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, marcando 23 gols e sofrendo 20. Ficando entre os 8 da primeira fase, a equipe de Manaus se classificou para a segunda fase, onde foi dividido em 2 grupos com 4 equipes cada um. E o Amazonas começou mal a segunda fase, perdendo os 2 primeiros jogos. O primeiro deles contra o Botafogo da Paraíba, 2-1 fora de casa para a equipe do Botafogo. E no segundo jogo, jogando em seus domínios na Arena Amazônia, perdeu para o Paysandu por 1-0, se complicando na competição, inclusive com cenas lamentáveis nesse jogo e trocando seu treinador. Mas a partir da terceira rodada da segunda fase, o Amazonas não perdeu mais e começou ganhando da equipe do Volta Redonda em casa pelo placar de 2-0. E já no retorno da segunda fase, tornou a fazer 2-0 no Volta Redonda, agora fora de casa. E visitando o Paysandu deu troco, ganhando de 2-1 em pleno Mangueirão. E o jogo da classificação para a grande final foi contra a equipe do Botafogo, onde numa Arena Amazônia lotada, o Amazonas venceu por 2-0 e se garantiu na grande final. E assim ficaram os 2 grupos da segunda fase da Série C. No primeiro grupo, o Brusque se classificou facilmente no quarto jogo da segunda fase para a grande final. Já o Operário conseguiu subir para a segunda divisão nacional. As 2 equipes desse grupo caíram no ano anterior e retornam à segunda divisão. Já no outro grupo, o grupo do Amazonas, foi um pouco mais difícil, mas ele subiu de divisão e se garantiu na grande final. E o Paysandu, depois de 5 anos na Série C, retorna para a segunda divisão nacional, como segundo colocado desse grupo. Já a grande final da competição aconteceu em 2 jogos de ida e volta, e no primeiro, mesmo tendo um jogador expulso no final, o Brusque conseguiu segurar o resultado e terminou 0-0, deixando tudo para Santa Catarina. Já no jogo derradeiro, jogado em Santa Catarina, o Brusque saiu na frente logo no comecinho da partida com um gol de pênalti, mas o Amazonas foi buscar o resultado, empatando no finalzinho do primeiro tempo, e aos 11 minutos da segunda etapa, Sassá garantiu a virada e o título para o Amazonas, o primeiro da história da Onça. A campanha total do time do Amazonas na Série C foram de 27 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Se forem somar todos os jogos da competição, o Amazonas é o primeiro colocado também em número de pontos. O Amazonas conseguiu ser o melhor visitante da competição e inclusive ganhou o campeonato jogando fora de casa. As 14 partidas disputadas fora dos seus domínios, o Amazonas venceu 8 vezes, inclusive o último jogo da final. Empatou 1 e perdeu 5, teve 59,52% de aproveitamento jogando fora de casa, o melhor da competição. O Amazonas foi o 4º melhor ataque da competição, com 34 gols marcados. O melhor foi a equipe do Volta Redonda, com 39 gols, sendo que 18 desses 34 foram marcados pelo mesmo jogador. A gente vai ver daqui a pouco. Já a defesa do Amazonas não foi tão forte assim, foi só a 13ª defesa do campeonato. Só 7 equipes foram pior do que o Amazonas, ele levou 25 gols na competição. Mas a equipe do Amazonas foi aquela que mais venceu na competição, venceu 14 vezes dos 27 jogos disputados.
O Amazonas foi também a equipe que teve a maior sequência sem perder no campeonato, perdendo a primeira partida da competição. Ele venceu na segunda e só foi perder de novo na 12ª rodada da primeira fase, ficando 10 jogos ao todo em sequência sem perder na competição. O Amazonas teve o artilheiro do campeonato, o veteranaço jogador Sassá, que já jogou em clubes da primeira divisão, está com 29 anos, fez 18 gols na competição, mais da metade dos gols que o Amazonas fez nas 27 partidas. A campanha do Amazonas contou com 2 treinadores no decorrer dos 27 jogos. Até o segundo jogo da segunda fase, quem comandou a equipe foi Rafael Lacerda, e depois de um jogo bastante confuso, foi substituído por Luizinho Vieira, que jogou 6 partidas apenas da competição, mas venceu 5 e empatou apenas o primeiro jogo da final, garantindo o título para a equipe da Onça. A torcida também foi um caso à parte no Amazonas. A equipe de Manaus garantiu a 6ª maior média de público da competição e, em média, 5.726 pessoas assistiram os jogos do Amazonas. Inclusive, a equipe de Manaus estava presente no jogo com o maior número de público de toda a Série C de 2023, que aconteceu no Mangueirão, onde Paysandu enfrentou a equipe da Onça, com a vitória da equipe do Amazonas pelo placar de 2-1 no dia 1º de outubro de 2023. E esses foram todos os detalhes e curiosidades sobre o título da Série C de 2023 conquistado pelo Amazonas, equipe fundada apenas em 2019, que em 2 anos de ligas nacionais vem fazendo história e subindo tanto da D para a C e agora da C para B com o título nacional. Deixe aí nos comentários se a gente deixou de mencionar algum detalhe sobre essa campanha e o que vocês esperam da equipe do Amazonas agora na 2ª divisão nacional. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!